Dia 5. Gênesis, capítulo 5. Esta é a lista dos descendentes de Adão. Deus criou o ser humano à sua semelhança. Homem e mulher os criou e os abençoou. Desde o dia em que foram criados, Deus os chamou de humanos. Adão tinha 130 anos quando seu filho Sete nasceu. Um filho que era conforme a sua imagem e semelhança. Depois do nascimento de Sete, Adão viveu mais 800 anos e teve filhos e filhas. Viveu ao todo 930 anos e morreu. Sete tinha 105 anos quando nasceu seu filho Enos. Depois disso, Sete viveu mais 807 anos e teve filhos e filhas. Ele morreu com 912 anos. Enos tinha 90 anos quando nasceu seu filho Cainã. Depois disso, Enos viveu mais 815 anos e teve filhos e filhas. Ele morreu com a idade de 905 anos. Cainã tinha 70 anos quando nasceu seu filho Malaleel. Depois disso, Cainã viveu mais 840 anos e teve filhos e filhas. Ele morreu com a idade de 910 anos. Malaleel tinha 65 anos quando nasceu seu filho Jared. Depois disso, Malaleel viveu mais 830 anos e teve filhos e filhas. Ele morreu com a idade de 895 anos. Jared tinha 162 anos quando nasceu seu filho Enoque. Depois disso, Jared viveu mais 800 anos e teve filhos e filhas. Ele morreu com a idade de 962 anos. Enoque tinha 65 anos quando nasceu seu filho Matusalém. Depois disso, Enoque viveu mais 300 anos e andou em comunhão com Deus e teve filhos e filhas. Ele viveu ao todo 365 anos. Enoque sempre andou com Deus e um dia desapareceu, porque Deus o levou. Matusalém tinha 187 anos quando nasceu seu filho Lameque. Depois disso, Matusalém viveu mais 782 anos e teve filhos e filhas. Ele morreu com a idade de 969 anos. Lameque tinha 182 anos quando lhe nasceu um filho. Ele o chamou de Noé e disse: Este há de trazer-nos descanso para o duro trabalho da terra que o Senhor amaldiçoou. Depois do nascimento de Noé, Lameque viveu mais 595 anos e teve outros filhos e filhas. Ele morreu com a idade de 777 anos. Quando Noé estava com 500 anos, tinha 3 filhos, Sem, Cã e Jafé. Mateus capítulo 5. Um dia, quando as multidões estavam reunidas, Jesus subiu à encosta do monte com seus discípulos, sentou-se e ensinava a todos ali, dizendo: Felizes são os humildes, porque o reino dos céus é dado a eles. Felizes são os que choram, porque serão consolados. Felizes são os mansos, porque receberão a terra por herança. Felizes os que têm fome e sede de justiça, porque serão satisfeitos. Felizes os que são misericordiosos, porque Deus mostrará a ele a sua misericórdia. Felizes os que têm um coração puro, porque verão a Deus. Felizes aqueles que procuram promover a paz, pois serão chamados de filho de Deus. Felizes aqueles que são perseguidos por serem justos, pois deles é o reino dos céus. Felizes serão vocês quando forem maltratados, perseguidos e caluniados por serem meus seguidores. Fiquem contentes com isso.
Fiquem muito contentes, porque uma grandiosa recompensa espera vocês lá nos céus. E lembrem-se, os profetas antigos foram perseguidos antes de vocês. Vocês são o sal da terra. Se o sal perde o seu sabor, como restaurá-lo? Não servirá para coisa alguma, a não ser para ser jogado fora e ser pisado pelos homens. Vocês são a luz do mundo. Uma cidade sobre um monte não pode ser escondida. Ninguém acende uma lamparina e a coloca debaixo de uma vasilha. Pelo contrário, ela é colocada no lugar adequado e deste modo brilha para todos. Assim também a luz de vocês deve brilhar diante dos homens, para que vejam as boas obras de você e louvem o Pai de vocês que está no céu. Não entendam de modo errado a razão da minha vinda. Não vi abolir a lei de Moisés e as advertências dos profetas. Eu vim para cumprir a lei. Eu afirmo a vocês, enquanto existirem céus e terra, a menor letra ou menor traço da lei continuará de pé até que o seu objetivo seja alcançado. E assim, se alguém quebrar o menor mandamento e ensinar outros a fazê-lo, também ele será o menor no reino dos céus. Mas aqueles que ensinam as leis de Deus e as praticam serão grandes no reino dos céus. Porém, eu advirto a todos, a menos que vocês tenham justiça melhor que a dos fariseus e mestres da lei, não poderão de maneira alguma entrar no reino dos céus. De acordo com a lei de Moisés, a regra é: não mate. Se você matar, deve ser julgado. Porém, eu digo que basta que vocês fiquem com raiva, mesmo que seja do seu irmão, e serão julgados. Se vocês chamarem um amigo de tolo, serão levados perante o tribunal. E se amaldiçoarem alguém, correm o risco de ir para as chamas do inferno. Portanto, se você estiver diante do altar no templo, oferecendo um sacrifício a Deus, e de repente se lembrar de que seu irmão tem alguma coisa contra você, deixe seu sacrifício ali, ao lado do altar. Vá e faça as pazes com ele. Depois volte e ofereça o seu sacrifício a Deus. Chegue depressa a um acordo com o seu inimigo, antes que seja tarde demais e ele arraste o tribunal. Lá você será entregue ao juiz, que o entregará ao carcereiro, para que seja lançado na prisão como devedor. Eu lhe garanto que você ficará ali até pagar o último centavo. A lei de Moisés diz: não cometa adultério. Porém eu digo: qualquer um que olhar para uma mulher e desejar possuí-la em seu coração, já cometeu adultério com ela. Portanto, se seu olho, o olho com o qual você enxerga melhor, você peca, arranque-o, atire-o para longe. É melhor que seja destruída uma parte de você do que o corpo todo ser lançado no inferno. E se sua mão, até mesmo a sua mão direita, faz você pecar, corte e a jogue fora. É melhor perder uma parte do seu corpo do que ir todo ele para o inferno. A lei de Moisés diz: se alguém quiser divorciar-se de sua esposa, deverá entregar-lhe um documento de divórcio. Porém, eu digo que se um homem se divorciar de sua esposa, a não ser por causa de infidelidade, faz com que ela, casando-se de novo, cometa adultério. E aquele que se casar com ela também comete adultério. Vocês ouviram o que está escrito na lei de Moisés: você não deve quebrar esses juramentos diante do Senhor, e sim cumprir todos eles. Porém eu digo: não faça juramentos de forma alguma, até mesmo dizer juro pelo céu é um voto sagrado a Deus, porque os céus são os tronos de Deus. E se você disse que jura pela terra, isso é um voto sagrado, porque a terra é para Deus, o estrado de seus pés.
E não jurem por Jerusalém, porque Jerusalém é a cidade do grande rei. Nem mesmo digo, juro pela minha cabeça, porque vocês não podem tomar um cabelo branco ou preto. Digam simplesmente, eu farei, ou não, eu não farei. Sua palavra basta. O que passar disso vem do maligno. A lei de Moisés diz: se um homem arrancar o olho de um outro, deve pagar com o seu próprio olho. Se o dente for arrancado, que seja arrancado da mesma forma o dente daquele que o fez. Porém, eu digo, não resista ao perverso. Se lhes baterem na face direita, apresente a outra também. Se você for levado ao tribunal e lhe tomarem a túnica, deles também a capa. Se um soldado exigir que você carregue a mochila dele por 1 quilômetro, carregue por 2 quilômetros. Dê àqueles que lhe pedem e não fuja daqueles que querem tomar emprestado de você. Há um ditado assim: ame o seu próximo e odeie os seus inimigos. Porém, eu digo, amem os seus inimigos e orem por eles, por aqueles que perseguem vocês. Dessa forma, vocês estarão agindo como verdadeiros filhos do Pai que está nos céus, porque Ele envia luz de sol tanto sobre os maus como sobre os bons, e derrama chuva sobre os justos e sobre os injustos. Se vocês amarem apenas aqueles que amam, vocês que adianta isso? Até mesmo os cobradores de impostos fazem isso. Se vocês forem amigos apenas dos seus amigos, em que são diferentes de qualquer outro? Até mesmo os pagãos fazem isso. Mas vocês devem ser perfeitos, como seu Pai Celestial é perfeito. Esdras, capítulo 5. Ocorreu que o profeta Ageu e o profeta Zacarias, filho de Ido, trouxeram mensagens de Deus aos judeus de Judá e de Jerusalém, em nome de Deus de Israel. Então, Zorobabel, filho de Sealtiel, e Jesuá, filho de Josadaque, animaram os judeus e recomeçaram a reconstrução do templo de Deus em Jerusalém. E os profetas de Deus os ajudaram. Mas Tatenai, governador das terras a oeste do Eufrates, e Setabozenai e os seus companheiros logo chegaram a Jerusalém e perguntaram: quem deu a vocês permissões para reconstruir esse templo e terminar esses muros? Eles também pediram a lista dos nomes de todos os homens que estavam trabalhando no templo. Mas os olhos de Deus estavam sobre os líderes judeus, e assim os inimigos não os obrigaram a parar a construção, enquanto o rei Dário não examinasse o assunto e tomasse sua decisão. Esta é a cópia da carta que Tatenai, governador do território oeste do Eufrates, Setar-Bezonai e outros oficiais que ficavam desse lado do Eufrates enviaram ao rei Dário. O relatório que enviaram a ele dizia o seguinte: ao rei Dário, saudações. Desejamos informar ao rei que fomos ao local da construção do templo do grande Deus de Judá. O templo está sendo construído com enormes pedras e o madeiramento já está sendo assentado nas paredes. A obra prossegue com grande energia e sucesso. Então perguntamos aos líderes: quem deu a vocês permissões para fazer isto? E perguntamos quais os nomes para que pudéssemos notificar o rei. Somos servos do Deus do céu e da terra,
e estamos reconstruindo o templo que há muitos séculos foi construído aqui por um grande rei de Israel. Mas depois os nossos antepassados provocaram a ira de Deus dos céus, e ele os abandonou e os entregou nas mãos do rei Nabucodonosor, que destruiu esse templo e levou o povo cativo para a Babilônia. Porém, eles insistem que o rei Ciro da Babilônia, durante o primeiro ano do seu reinado, emitiu um decreto para que o templo de Deus fosse reconstruído. Eles dizem que o rei Ciro devolveu os vasos de ouro e de prata que Nabucodonosor havia tirado do templo em Jerusalém e colocado no templo da Babilônia. Eles dizem que esses objetos foram entregues à guarda de um homem chamado Sesbazar, a quem Ciro nomeou governador de Judá. Ele disse: leve esses vasos a Jerusalém e coloque no templo de Jerusalém. Reconstrua a casa de Deus ali no seu antigo local. Então Sesbazar veio e lançou os alicerces do templo em Jerusalém, e o povo vem trabalhando nele desde então, embora ainda não esteja acabado. Solicitamos que o rei faça uma busca na Biblioteca Real da Babilônia, a fim de descobrir se em algum momento o rei Ciro emitiu tal decreto para construir o templo de Deus em Jerusalém, e depois nos faça saber a sua vontade nessa questão.